Mais 19 minutos na cidade de Cajazeiras. Boa tarde, professor Heberto Melo. Boa tarde, Raimundo Soares. Boa tarde, Henrique Cartacho. Boa tarde a todo o público ouvinte do programa Boca Quente, parte 2. No meu comentário de hoje, ouviram falar a respeito de uma notícia que não é novidade. Nós já vínhamos falando aqui a respeito da proporção do protagonismo que recebeu o Congresso Nacional ao longo dos últimos anos. Nós já falávamos dos percentuais, dos valores, das cifras, dos bilhões que deputados e senadores detêm em suas mãos para fazer exatamente a destinação das mais diversas espécies de emendas que vieram a surgir, desde emendas PIX, a emendas individuais, a emendas de bancada, a emendas de comissão, a emendas de relator, que deixaram de existir. Mas são muitas as emendas, são muitos os mecanismos de distribuições dessas emendas, desses valores, exatamente para deputados e senadores encaminharem como bem entenderem para, respectivamente, os seus estados ou para os seus municípios. A conta, Raimundinho, é muito simples. A conta ela é muito simples. São 50 bilhões de reais. O orçamento discricionário da União, para esse ano, professor, está previsto em 241 bilhões de reais. Ou seja, as emendas discricionárias, elas representam ali na casa dos 20%. 20% é o que detém hoje o Congresso Nacional do orçamento discricionário da União. E qual é a diferença de orçamento discricionário para orçamento obrigatório? O orçamento obrigatório é aquele que não se mexe. Não tem como você destinar, por exemplo, professor, para uma outra causa, senão a da Previdência Social, determinados recursos. Seu orçamento já existe ali uma vinculação específica. Despesas com a Previdência Social é uma despesa obrigatória. Despesas com os mínimos percentuais, 18% em educação, 12% em saúde, no caso da União, são obrigatórios. Então, aquilo, 2 trilhões e 300 bilhões são obrigatórios. E o que é discricionário? 241 bilhões. Desses 241 bilhões, 50 bilhões está na mão de deputados e senadores. 20%. Aí, mas não era 25%? Era 25%, Raimundinho. Mas o que aconteceu? O Congresso perdeu o protagonismo? Perdeu percentual? Não, o que aconteceu foi que aumentou o orçamento discricionário da União. Mas o que o Congresso detinha, professor, ficou ali estável da mesma maneira. Eles têm a mesma fatia. Tem a mesma fatia. 20%, amigo. Para definir onde serão as obras, para definir onde serão as pavimentações em paralelepípedo e malha asfáltica. E o critério técnico? Não existe. O que existe é critério político. E nós falamos sobre isso aqui nessa própria bancada. Ora, dos 15 municípios que compõem a região metropolitana de Cajazeiras, contando com a terra do Padre Rolim. Os 15 contando com a terra do Padre Rolim. Cajazeiras, pela lógica, deveria ser o município a receber proporcionalmente os maiores investimentos dessas transferências. Isso aconteceu? Não. Não aconteceu. Cajazeiras não foi, nem nominalmente, nem proporcionalmente, a cidade que mais recebeu investimentos dessa natureza. Então, existe, nessas emendas distribuídas por deputados e senadores, Raimundinho, uma distorção muito clara. Existe uma ausência de critérios objetivos muito claros e existe um critério que é muito transparente. Que é o critério político. Se destina com base na vontade, nos prazeres, nos interesses de alguns poucos homens. São 594 parlamentares. 20% daquilo que é livre, que é para fazer obra, que é para reformar a creche do seu bairro, que é para reformar a UBS da sua comunidade, está na mão de deputado e senador. E ele vai definir para onde ele quer encaminhar esse recurso, que é para atender às bases deles, que é para atender aos interesses pessoais, particulares deles. Se você for olhar qual foi o estado que mais recebeu recursos proporcionalmente dessas emendas, no ano passado foi o estado de Alagoas. Por que razão? Alagoas precisa mais do que a Paraíba, precisa mais do que São Paulo, precisa mais do que Pernambuco, do que o Pará, do que o Amazonas? Não.
É porque Alagoas é o estado do ex-presidente da Câmara. E a razão para a destinação foi tão somente essa, política. O Amapá foi o segundo. Por quê? Davi Alcolumbre é de onde? É de lá. O interesse foi político, amigo. Não existe critério para a distribuição desses recursos. É por isso que, infelizmente, eu sou um defensor assíduo de uma reforma completa, integral do nosso Pacto Federativo. Porque não dá para Cajazeiras, não dá para Paraíba, não dá para os estados encaminharem recursos para Brasília e depois precisarem ir pegar em Brasília aquilo que já pertence aos estados, porque Brasília não produz riqueza. O que está lá em Brasília é fruto de cidadãos, de cidadãs, de empresários, de empreendedores, de trabalhadores de todo o país que produzem e encaminham para lá e depois são obrigados a ver os seus legítimos representantes irem para Brasília, com respeito à palavra, mendigar. A realidade é essa, mendigar, implorar por aquilo que já pertence ao povo trabalhador, aos cidadãos, aos municípios e aos estados dessa federação. São 13 horas mais 26 minutos, esse é o Boca Quente parte 2, já no ar. A bancada do Boca Quente está